Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo, nos textos bem interessantes. Isso aí. Eles traçam uma ideia sobre serviço, propósito, E sacerdócio também. exato. As fontes são variadas, né? Vão desde as escrituras hebraicas até textos que vieram depois. E o ponto central parece ser sempre um chamado para servir. A ideia é tentar entender como esse conceito de serviço evolui nesses textos. Legal. Então, para começar, o que seria esse chamado para servir? A gente parte da ideia de que cada um tem um propósito, né? Incluindo mestres, sacerdotes. Sim, figuras designadas. Tipo, tem um texto lá em Devarim que fala disso. Destaca os mestres que ensinam os juízos a Torá para Israel. Isso, a lei. E logo em seguida, acho que em Josué, fala dos levitas. O sacerdócio deles é herança, eles não tinham terra, né? Exatamente. Essa era a porção deles. E esses levitas, que incluem os Kohanim, os sacerdotes mesmo, eles tinham tipo uma função dupla. Ah, é? Quais? Ensinar, como você falou, mas também cuidar de toda a parte ritual, sabe? Os objetos de tabernáculo, tudo aquilo. Entendi. E o ponto fundamental é que tudo isso era visto como serviço. Serviço a Deus, claro, mas também para a comunidade. Faz sentido. E olha que interessante, não era algo assim só para cumprir tabela. Tinha uma organização, o próprio Davi depois organiza isso, como está lá em Crônicas, mostra que tinha uma estrutura, uma espera, de disposição, até de alegria nesse serviço. Entendi. Então começa bem específico, né? Ligado a uma tribo, a funções claras, mas parece que a ideia não para aí, certo? Ela se expande. Se expande, e muito. Os textos trazem depois uma noção de responsabilidade que vai, assim, bem além do ritual. Como assim? De Shaul, o Paulo, né, na carta aos Romanos. Ele fala que se sente devedor. Devedor. A quem? A todo mundo. Gregos, não gregos, que ele chama de bárbaros, sábios, ignorantes, ele se sentia na obrigação de compartilhar a boa nova, o evangelho. Nossa, isso muda bastante o tom, né? Totalmente. É sair de um dever meio que herdado, tribal, Uhum. para uma obrigação mais pessoal, ética, de passar algo adiante. Exatamente, essa virada. E essa noção de responsabilidade mais ampla leva a gente para um contraste bem forte que aparece depois, lá em Hebreus. Hebreus, que diz lá? Ali o texto descreve um tipo de sumo sacerdote bem diferente, completamente diferente. Diferente como? Apresentado como alguém santo por natureza, sabe? Imaculado, separado do pecado, exaltado. A grande diferença é que ele não precisaria ficar oferecendo sacrifício todo dia. Ah, diferente dos sacerdotes anteriores. Isso. Nem por ele mesmo, nem pelo povo, porque o sacrifício dele foi um só, uma única vez. E foi completo, definitivo. Uau! O texto identifica essa figura como o filho perfeito para sempre. É um salto, assim, um sacerdócio de outra ordem, quase sobrenatural, sabe? Nossa, que virada mesmo. E, e essa ideia de um sacerdócio diferente, ela continua ou para aí? Continua. E aí que fica mais interessante ainda, eu acho. Porque essa ideia meio que se espalha. Se espalha como? Tem uma passagem em 1 Pedro que pega esse conceito e aplica para todo mundo, para a comunidade. Para todo mundo? Como assim? Fala de um povo escolhido e descreve esse povo como geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Sacerdócio real. Para todos. Exato. E qual o propósito deles? Anunciar as virtudes daquele que chamou eles das trevas para a luz. Olha que demais! A ideia de sacerdócio agora vira uma identidade, uma missão de toda a comunidade de fé. Não é mais só de uma linhagem. Caramba, um sacerdócio real coletivo. Isso é impactante. E essa visão vai para o futuro também. Vai sim, os textos levam isso adiante. Lá em Apocalipse, tem um trecho que fala daqueles da primeira ressurreição. Certo. E como eles são descritos, sacerdotes de Deus e do Messias, e que vão reinar com ele. Isso sugere que essa identidade sacerdotal coletiva não é só pro agora. Ela continua, ela culmina num futuro escatológico. Entendi a trajetória. Do específico para o universal, do presente para o futuro. Bem claro. E tinha mais um ponto nos textos, né? Sobre a relação prática entre grupos, gentios e judeus. Isso, quase uma aplicação prática dessa conexão toda.
O texto argumenta mais ou menos assim. Se os gentios foram beneficiados espiritualmente por coisas que vieram da tradição judaica, Certo. então existiria um dever moral de retribuir, ajudar os judeus com bens materiais. É uma ligação interessante, né? É mesmo, liga o espiritual com o material. Exato. Uma responsabilidade mútua. E até menciona uma recompensa futura do Messias, chamado de Yeshua nos textos, para quem agia assim. Mostra essa rede de relações, de obrigações mútuas dentro dessa fé compartilhada. Ok, então vamos tentar amarrar tudo isso. A gente começou com o serviço como um chamado divino, bem definido, né? Ensinar a lei, cuidar do templo, ligado aos levitas. Isso, funções claras. Depois vimos isso virar uma responsabilidade mais ética individual de compartilhar uma mensagem. A dívida do Shaul. Exato. Aí veio o exemplo daquele sacerdócio perfeito, único em Hebreus. O do filho. E talvez o mais revolucionário, a ideia de um sacerdócio real para toda a comunidade de fé, com reflexos agora e no futuro. Sim, essa democratização do conceito. E, por fim, essa conexão prática de reciprocidade material baseada na partilha espiritual. O que eu acho fascinante é como esses textos, eles não separam o fazer do ser. O serviço, o sacerdócio, eles moldam a identidade da pessoa. Verdade. Começa como função, mas vira definição de quem você é, qual é o seu propósito nesse plano maior de Deus. Bem colocado. E isso, claro, deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se essa ideia de sacerdócio real ou de serviço como identidade ainda ressoa, como é que isso se manifesta hoje, na prática? Boa pergunta. Não em rituais antigos, mas na vida do dia a dia, nas nossas comunidades, no nosso contexto atual. Como seria isso? Uma excelente questão para a gente continuar refletindo. Bom, com isso, a gente encerra essa nossa análise sobre o propósito e a evolução do serviço sacerdotal baseado nessas fontes.